9h46, o TRF4 confirmou na quarta-feira a condenação em segunda instância do ex-presidente Lula no processo sobre o sítio de Atibaia. A decisão foi unânime e os 3 desembargadores votaram pelo aumento da pena de Lula para 17 anos, 1 mês e 10 dias. Em fevereiro de 2019, Lula já havia sido condenado a 12 anos e 11 meses por corrupção e lavagem de dinheiro nos processos da Lava Jato, que apura se ele recebeu propina por meio da reforma do sítio em Atibaia. Senadores... não, isso aqui já é outro assunto. É isso aqui, Júnior. Então o TRF4... 17 é o número cabalístico. Agora, esse 17 é uma pedra, é uma pedra no caminho do Lula, né? Nossa, esse 7 se soma ao 12, é isso? Porque é outro processo? Não, depois, eventualmente, é outro processo, mas numa eventual execução de pena são unificadas, né? O cumprimento é unificado. A imagem do TRF4, o Vitor pôs ali, olha lá. TRF4, pedido de anulação negado, TRF4 mantém a condenação de Lula no caso do sítio. A maioria pediu aumento da pena para 17 anos de prisão. Foi uma postagem da Joyce Hasselman. O que vai acontecer agora? Vai subir ao STJ, a defesa do Lula vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e depois, por último, essa questão vai ser debatida no Supremo Tribunal Federal. E deve derrubar, Júnior? Pelo que eu ouvi os comentários ontem a respeito dessa decisão, nesse caso do sítio de Atibaia, a defesa não falou por último em alegações finais, não falou depois da acusação. E é uma tese que o Supremo Tribunal Federal sedimentou recentemente, que a defesa tem o direito, nas razões finais, ou seja, depois que termina o processo, quando a última manifestação das partes chama-se alegações finais, a defesa tem o direito de falar depois da acusação ou do Ministério Público. Me parece, pelo que eu vi de comentários, que nesse caso isso não teria acontecido. E o STF já falou que nesses casos, se aconteceu realmente, anula-se o julgamento. Então, corre um risco de se anular essa decisão no STF, corre-se o risco. E mistura com aquela coisa da segunda instância, né? Porque foi condenado... Mas ainda não... Não, mas agora não prende mais. Não prende mais, né? Agora, por enquanto não se prende com o julgamento da segunda instância. Só para o ouvinte entender, Wander, a primeira instância são os fóruns locais, os fóruns das cidades. Isso é chamado tecnicamente de primeira instância. Segunda instância são os tribunais, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho e assim por diante. A terceira instância é o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. São os 2 tribunais que atuam em Brasília. O STJ decide as questões referentes às leis. O STF as questões inerentes à Constituição. Só para o ouvinte ter um panorama. Quando eu era moleque, a primeira instância era meu irmão mais velho. A segunda instância era minha mãe. Né? E terceira instância era o velho. Aí chegou, selou. A palavra final era do velho. E a palmada final também. Uma boa analogia você fez. Ficou fácil a visualização. Ficou fácil. Mas, Júnior, eu estou pensando aqui em custo. Eu já estou indo para um outro lado. Quanto que custa para o cofre público? Quanto que custa essa sessão do TRF4, né, para condenar e depois quanto que vai custar no STF isso aí para poder derrubar essa condenação? Estou falando de custo operacional, você está entendendo? Sim, entendo, mas assim, nós não podemos pensar em termos de jurisprudência, ou seja, das decisões. Porque um vai contra o outro, é isso que eu estou querendo dizer. Fizeram todo esse trabalho para derrubar lá na frente, vai cair na frente, ao que tudo indica. E outra coisa, né, Wander, que nós temos que pensar, se anular lá no STF, vai ter que se fazer as contas depois com relação à prescrição, se não ocorreu a prescrição. Embora eu ache difícil, mas é uma pena tão pesada, e se anular, quando voltar, os patamares devem ser mantidos. Ou seja, vai julgar novamente, eu vou só dar o direito à defesa de falar por último, mas a decisão já está tomada, eles vão manter a mesma decisão. Então, dificilmente pegaria a prescrição, mas é possível, em tese, que ocorra a prescrição. Você está dizendo o seguinte, mesmo dizendo por último, a defesa vai falar o que já disse. Sim, né? E o julgador também já tem a decisão dele na cabeça. Vai acrescentar alguns fatos novos. Vai mudar. Vai acrescentar? Vai, sempre acrescenta. Hoje o que acontece, Wander, respondendo a sua pergunta, nós temos aí uma incerteza jurídica em tudo que acontece no Brasil. Nós deveríamos ter o oposto disso, que é a chamada segurança jurídica, uma verticalização das decisões, ou seja, o que o STF e o STJ decidem verticaliza, ou seja, aplica-se aos tribunais, aplica-se à primeira instância como recomendação de conduta. Mas nós não temos isso hoje. Infelizmente, hoje cada tribunal decide de acordo com a sua percepção e chega em Brasília também. Os próprios tribunais lá oscilam muito a orientação jurisprudencial.
nós vivemos momentos estranhos no Brasil. Não só no Poder Judiciário, no Poder Executivo, no Poder Legislativo. Nós vivemos momentos muito estranhos. Nós saímos de um período muito longo de impunidade. Estamos hoje vivendo um momento em que se tenta levar o Brasil para um estado policialesco. Isso também não funciona, onde está parecendo que cada um defende o seu espaço e ponto final. Nós precisamos de um equilíbrio. O Brasil precisa de uma nova Assembleia Nacional Constituinte.